Gatas, garotas, gatos, garotos, mais um podcast em que nós vamos aprender ainda mais. Meu objetivo sempre com o podcast é ensinar vocês sobre alma, entender sobre a psique humana, entender que tudo que é consciente não leva você a lugar nenhum. Pode até trazer mudanças momentâneas, mas elas não se sustentam. Então vai ser mais um podcast em que você vai aprender um pouquinho mais sobre você. Manu, hoje nós vamos falar sobre riqueza, prosperidade, né? Que Vamos falar sobre delícia. prosperidade, porque prosperidade eu acho que envolve tudo, Tá né? A riqueza, a bom. gente está mais dentro do dinheiro, e quando a pessoa ela é próspera em tudo, né? Tudo, E né? você fala sobre o fluxo, né? Que é liberar a prosperidade, não tem como liberar só sobre o dinheiro. Sobre uma área, Fala né? mais sobre isso pra gente. Sim. O que eu entendo da prosperidade, assim como você falou, né? Quando se fala de riqueza, se fala de dinheiro, quando se fala de prosperidade, fala de um todo. E é importante a gente entender que nós somos um todo. Na tricotomia de corpo, alma e espírito, a alma ela é um todo. Ela é um todo na área profissional, na área financeira, na área de relacionamentos, na área de autodesenvolvimento. Então, quando tem fluxo de vida, tem fluxo para todas as áreas. Mas se nós percebemos a escassez em alguma delas, é perceber por que que a mangueira dobrou, porque o fluxo está ali, está chegando. E quando eu penso em prosperidade, eu penso como que a mente humana define isso antes de eu trazer a minha definição, que eu acho que fica importante, Uhum. que é como a mente humana define a prosperidade. Aqui nós estamos num grande centro, né? Agora nós estamos em Alphaville, cheio de prédios, shoppings. Então, se eu pego hoje, entro num shopping, tem área verde. Sim. E como que a mente de uma pessoa escassa pensa? O verde de um shopping é um verde em que eu compro uma planta, eu planto ali naquele shopping e eu sei a estrutura que aquela terra, que aquele espaço dá. Ela até parece que tem vida, mas não sei se tem, porque se tivesse, teria fluxo, Uhum. teria algo que perde o controle. E prosperidade é aquilo que perde o controle. Como com essa nossa Tipo rigidez, fruto, tipo isso, flores. um ecossistema de uma planta. Certo. Então, se a mente humana é acostumada a pensar que a vida, a prosperidade está naquele vaso de flor, imagina quando eu pego a mesma planta e coloco num jardim, em terra fértil. Eu mudo todo o ecossistema daquela planta. Então, com aquele ecossistema vem insetos, pragas, outros tipos de planta, vem pássaros, borboletas, vem uma produção daquela planta de uma forma já incontrolável. Por quê? Porque a abundância é aquilo que você não se policia, não é aquilo que você controla, mas que o próprio ambiente faz dar. De forma natural. 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 Então, o que que acontece hoje com a Manuela? O que aconteceu muito com a Manuela? A Manuela via a riqueza, aí eu vou me falar de dinheiro em si, como se eu fosse uma planta do shopping. Então, sim, Limitada, você quer limitada. dizer. Eu considerava que eu tinha recursos, para pagar minhas contas, para ir ou ali ou aqui, né, não podia ter as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, o dinheiro chegava até mim, não tinha esse problema. Mas prosperidade é quando eu tenho poder de escolha. Prosperidade é quando eu não dependo das urgências. É quando o meu dinheiro não é perecível. O que seria o dinheiro perecível? Seria um dinheiro que, tipo, ou eu pago a conta de luz hoje ou vai cortar. Ou eu pago a parcela do meu carro hoje, ele vai para leilão. Ou eu então é aquele limite, tipo assim, eu tô no limite da minha autoestima. Alguma conta vai deixar de ser paga para eu poder fazer alguma coisa por mim, porque senão eu não chego a lugar nenhum. Sim, Essa essa coisa perecível do dinheiro se chama escassez. escassez. A Aquela sensação de que vai acabar, vai faltar, não vai ter mais, e aí isso deixa qualquer um louco, né, para falar a verdade, que Isso, gera uma sente loucura, uma né, loucura. que a gente chama isso de um dinheiro doméstico, um dinheiro que, você corre atrás dele. Um dinheiro em que talvez você tenha que comprar as borboletas para pôr no jardim do shopping. Sim, Então é possível ter as borboletas? Sim, eu posso ir num lugar e comprar, eu posso pôr umas artificiais, eu posso inclusive pôr plantas artificiais e parecer que está florido. que tá florido. A prosperidade é um fluxo que não depende de esforço. E tem pessoas que falam assim pra mim, né: "Nossa, mano, eu me policio para não gastar, eu me policio quando eu tô ganhando dinheiro, para que eu não venha perder como antigamente". O policiar é um dos piores gatilhos que o ser humano tem, porque Hum, mostra que não é natural, sim, porque eu não preciso saber disso. O dinheiro quando ele não é perecível, ele traz essa parte do extraordinário, do futuro. Eu posso investir,
eu não preciso, sabe quando o seu tanque de combustível está acabando? Quando o tanque do seu carro está acabando o combustível, ou você para nesse que custa R$ 8 a gasolina, ou você vai ficar Ou na você vai ficar rua. parado. A prosperidade é aquela que o tanque sempre está cheio, eu não preciso das Eu emergências. não preciso estar Eu posso abastecendo. parar no de 8, eu posso parar no de 4, se é que existe. E é legal, e eu vejo essa prosperidade, às vezes, nem no sentido assim, é mais de mentalidade do que do real em si, Uau, né? Do isso. que realmente está acontecendo. Então, às vezes, essa escassez não quer dizer que a pessoa não tenha o dinheiro, né? Então, existe hoje pessoas que têm muito dinheiro e E são vivem com a escassos, né? mente escassa. E vice-versa, existem pessoas que às vezes não têm dinheiro e têm uma mentalidade próspera, Próspera. que não se limita achando que vai ficar sem ou que vai acabar. E é muito legal falar sobre a mentalidade na riqueza ou na escassez, porque tudo começa pelos nossos pensamentos. Tudo. E os pensamentos, eles nascem de um sentimento que tem origem na nossa infância. Sim. Então, se a gente quiser aprender um pouquinho sobre nós, quais são as emoções que desenharam a Manuela lá na infância? O medo, a insegurança, ou a coragem, a ousadia. Eu tive uma mãe que sempre estimulou eu ser muito ousada. Então, sempre ser muito corajosa nas minhas atitudes. Se cair, levanta. Uhum, E se cair de novo, levanta de novo. uhum, Então, essa memória de sentimentos gerou pensamentos em mim, sim. que são as crenças atuais, né? Que todo mundo fala da crença. Mas o que eu quero mostrar para vocês se eu tenho um pensamento na qual eu sinto que vai fazer falta, porque às vezes eu venho de uma ambiência de pais, de avós, que tiveram falta, que passaram por fome, que passaram por guerra, que passaram por situações lamentáveis. Então eu tenho um pensamento de falta. Quando eu tenho o pensamento de falta, eu posso ter milhões na conta, mas eu ainda acredito que vai faltar, porque os meus pensamentos ditam os meus comportamentos. Foi bom você falar isso, Manuela, porque você fala uma frase que rima, né? Que eu sou muito mais leal do que livre. Uhum. Dentro dessa lealdade, se eu sou muito mais leal do que livre, o que a pessoa precisa observar ou aonde que ela tem que ir para que essa lealdade não impeça ela de viver a prosperidade? Ótimo. A lealdade nada mais é do que, mesmo que não faça sentido, eu quero pertencer à mesma história do meu pai, da minha mãe, do meu avô e da minha avó. Mas isso parece ser muita loucura. Sim, é loucura, porque o inconsciente, ele não é lógico. O consciente é aquele que fala: eu vou ser rico, eu sou rica, eu sou rica. Mas quando eu volto para minha realidade do dia a dia e eu não mais repito aquilo do meu consciente, eu entendo que eu sou escassa. Então ele gera esse movimento a curto prazo, mas e a longo prazo está no inconsciente. O que o inconsciente fala? O seu inconsciente, às vezes, ele te autoriza a ganhar dinheiro. Até o número de zeros que sua família ganhou. Às vezes o seu inconsciente fala: você pode ir até aqui. Se passar disso, eu estou muito longe das pessoas que me guiaram até aqui, as pessoas que pagaram um preço por mim, e eu não quero ficar longe deles. Então eu saboto o meu resultado, porque no meu inconsciente, no ponto cego da tua alma, tem algo que diz: vamos ser leais ao nosso clã. Qual que é o papel da Manuela Cabrino, como profissional que eu sou, psicanalista, consteladora, enfim, né? É mostrar para vocês que, se a gente não for nesse inconsciente e mudar a forma de pensar, resignificar, trazer um novo significado para aquilo, nós até conseguimos ir, mas nós voltamos. Nós vamos e voltamos. E por isso que, na maioria das pessoas do set terapêutico, a minha vida parece uma montanha-russa. Por quê? Porque o externo faz eu ter um impulso, mas não me mantém lá. Mas não mantém. Chega, né, de montanha-russa, chega de altos e Chega. baixos, e não É, significa que tratar o inconsciente você não vai ter altos e baixos, só que vai ser menor. e numa crescente, né? Isso, sempre. Sempre vai ser a dobra da dobra. Oscilando, porque a vida tem que ser assim, Tem que né? ser assim. Mas não é picos e vales, e parece que você não sai do lugar. Então, a forma de quebrar esse padrão familiar, pessoas negras, pessoas da escravidão que têm essa origem escrava, olhe para o seu inconsciente, olhe o que você repete. Isso é muito importante. Eu tenho uma missão com vocês, que existe prosperidade sobre vocês. O mundo, o Brasil em si, como uma boa brasileira, mesmo misturada portuguesa, nós temos uma dívida com vocês.
E a Manuela vem aqui compensar essa dívida. A Manuela está aqui para dizer para vocês que tem essa origem escrava, que a prosperidade é para vocês, mas não é na força do consciente. É voltando lá, aonde foi pago um preço de sangue por muitos brancos, por muitos estrangeiros, e mostrar para vocês que o lugar de honra também cabe a vocês. E, Manu, eu acho que hoje todo mundo não, né? Mas a grande maioria foi muito para trabalhar essa questão do consciente, até porque essa força que veio digital, que veio motivacional, Aham. que veio as pessoas falando, você tem que repetir para você todos os dias, eu consigo, eu Escreve dou no espelho, conta, né? escreve no espelho, repete. E eu acho que até quando eu treinava as pessoas, eu falava isso, porque o que eu fui aprender, vai, faz, e às vezes escreve ali várias coisas boas e repete isso para você todos os dias que você vai conseguir. E aí, quando a pessoa não consegue, As frustrações, e né? as frustrações, e aí a pessoa acha que aquilo está relacionado a ela, e aí ela fica, por que o outro consegue e E eu eu não não. consigo? Como que se explica isso? Uhum. E como que, eu acho que não é resolve, mas como que a gente pega uma trilha, um caminho, né, para que isso não se Você repita? repita. Muito bom. Existe uma frase linda que diz assim: o fracasso está a serviço do sucesso. Os nossos pequenos fracassos nos tornam quem somos, nos tornamos quem somos. No Ponto Cego, eu falo muito que existe uma diferença entre dor e sofrimento. A dor é para te transformar. O sofrimento é para você ser vítima da sua história. Então, a pessoa que está há muito tempo contando a mesma história de dor, ela está em sofrimento. Sim. E a pessoa que passa por uma dor é igual a dor do crescimento. Cresceu, acabou. Então, quando se fala desse processo consciente, né, de meios externos, né, escreve no espelho, vibra nisso, que sim, tem a sua força, não vou descartar de maneira nenhuma, até porque eu sou coach, né, não é sobre isso. Mas é mostrar para vocês que, se não mudar os pensamentos, as crenças, a gente não chega a lugar nenhum. Então, é olhar para dentro e analisar por que que um teve resultado e o outro não. Bom, se o mesmo produto fez pessoas ter resultado e os outros não, o problema está no produto ou o problema está em mim? Por quê? Porque não vamos consertar o mundo, obviamente. Eu tenho produtos digitais, eu realizo imersões e é óbvio que você não realiza em massa. Uhum. Por quê? Porque é a permissão que cada um dá para entrar. A alma, ela é densa. A alma, ela precisa ser cuidadosamente digerida. Então, o conteúdo que você está me ouvindo agora, talvez você precise ouvir 2 ou 3 vezes, ter um tempo de reflexão, permitir que a sua alma dê uma inclinada para o destino certo, cortar algum fio que faz você se conectar lá no passado, para ir para uma próxima fase. Então, esses detalhes da alma, você que precisa permitir acessar. Então, enquanto você não permitir, como que acessa? Né? Mas faz a pergunta de novo, só para eu contexto não, isso que você falou agora do motivacional externo, né, por que que uns têm resultado e outros não, mas acho que eu respondi, né? Tá dentro disso aí, Aham. porque você falou que é um caminhar, né, é um Isso, processo. Mas muitas pessoas vão, por exemplo, hoje tem muita gente, muitos treinadores hoje, a internet deu voz para todo mundo. Então isso. deu voz para as pessoas que realmente estão ali e estão falando a verdade, então, como deu voz para as pessoas que Charlatões. também são charlatões, isso é verdade. Só que ela escuta um hoje, ela escuta outra amanhã, e um diz que ela tem que fazer isso, o outro diz que ela tem que fazer outro. Eu acho que muito se perde de tanta informação, É, muito se perde em tanta motivação e essa vida linda, essa vida maravilhosa, você tem que viver essa prosperidade, a prosperidade só ligada à riqueza, riqueza. sabe? Que Exato. ser próspero é ter um carro, que ser próspero é ter uma casa. Isso também é prosperidade, eu enxergo isso. Isso, Mas eu vejo também a verdadeira prosperidade com esse encontro, com o eu, com o com a eu. alma, que é aquela hora que você vai deitar e quando você deita na cama, você não chora, Isso. você não se sente Ou mal, chora de alegria. você chora ou chora de alegria. Chora de alegria. Então, assim, eu acho que o seu compromisso, né, eu vejo muita verdade em tudo que Aham. você faz, eu vejo muita verdade, em tudo que você entrega. Uhum. E literalmente hoje, esse momento onde você está liderando, eu acho que guiando as pessoas a essa prosperidade é porque você fez o caminho. Isso. Você já esteve ali travada Travada. e Aham. agora você conseguiu liberar esse fluxo da Da prosperidade sobre a sua vida, e eu acho que é a hora de transformar
outras outras pessoas. pessoas. E você sabe que essa história, de eu ter passado por uma jornada para hoje ter a autoridade que eu tenho para falar sobre isso, eu trabalhei numa grande empresa, tive um resultado extremamente expressivo, e uma das coisas mais lindas que eu aprendi nessa empresa foi o meu dom de treinar pessoas, de olhar para o ser humano de forma individual e de alguma maneira identificar nela aonde estava o trauma, a trava, porque eram pessoas incansáveis. E presta atenção nessa frase também. As pessoas ingênuas, elas são esforçadas. Pessoas ingênuas são as que acordam às 5 da manhã e vão dormir 1 hora da manhã, trabalhando muito, se dedicando muito. E quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Então eu via pessoas extremamente esforçadas, dedicadas, mas que chegavam num teto de resultado. Sendo que a empresa que eu trabalhava, ela dava um protocolo que, se você seguisse passo a passo, não tinha como não conseguir. Então eu voltava para casa indignada, porque eu falava: se existe um passo a passo, os 10 passos, os 12 passos para o Para o sucesso. sucesso. Você faz isso, follow-up, dararã, acompanhamento. Se existe todos esses passos a passo, por que que alguém chega a um grande resultado e outros ficam medianos? Boa. E eu voltava indignada, porque eu via pessoas que tinham saído de vendas de o dia todo, ia lá para o treinamento e nada. Então foi quando eu comecei a perceber que a limitação estava além dos esforços. E essa é uma crença, é um pensamento muito sistêmico, né, muito cartesiano, muito ancestral, se eu pudesse dizer, que é: "O gado só engorda debaixo do olho do dono". Então eu preciso trabalhar muito, então o dinheiro não vem em árvore, então se não cai do céu o dinheiro, eu preciso trabalhar muito. E eu confesso que eu trabalho muito, mas eu trabalho de forma assertiva. E a Manuela, e como onde que tá essa linha tênue? Não é assim, é olhando para cada um. E nesse resultado e nessa trajetória que eu vim profissional, foi quando eu comecei a me especializar mais em alma, que até então era muito mais motivacional, de olhar para o ser humano e falar assim: "Escuta, até quando você vai tomar banho gelado achando que você vai produzir?" Porque banho gelado ajuda, por quê? Porque ele expande. Sim. O corpo, ele é expandido, ele toma um susto. O que que o corpo faz no banho gelado? Produz. Até quando? Libera hormônio, né? Quantas vezes? É constante? Eu faço crossfit há 10 anos, há 9 anos na mesma academia. Existe uma constância de todos os dias eu faço a mesma coisa. Ensina pra gente essa constância. Primeiro que existe uma paixão aqui, eu sou apaixonada pelo cross, sou apaixonada pela minha turma. Encontre um clã em que você pode ser livre sem nenhum julgamento. Uau. Isso tem muito dentro da minha comunidade, dentro da minha academia. Então, por quê? Porque eu aprendi a ser constante. Qual a motivação que eu encontrei para ser constante em algo tão desafiador para as pessoas que é a Sim. academia, por E o exemplo? cross, que é tão pesado, né, E pra o, mulher. e o povo tem às vezes um preconceito do cross e ele é totalmente dinâmico. Mas a Manuela é uma pessoa movida a desafios. E nem todos os desafios da minha vida, eles se resolvem em 1 hora. Às vezes até em anos. E eu preciso ser resiliente nesses desafios. Quando eu entro no CrossFit, eu preciso ser melhor em 1 hora. Melhor do que ontem. Eu tenho só uma chance, 1 hora, para fazer com que meu treino de hoje seja melhor do que ontem. Para que meu treino de perna de hoje tenha um pouquinho mais ou de velocidade ou de peso do que da semana passada. Só depende de mim. Não é sobre o outro, é só de mim. Então existe lá a estratégia, existe lá muito bem posicionado o que eu preciso fazer, eu tenho clareza daquilo, existe um estímulo externo que gera dopamina, o que gera dopamina, então a música, a equipe, todo a ambiência da academia. Agora, para o resultado só depende de mim. Só que se eu não for constante, não muda o pensamento, porque como que eu mudo comportamentos? Ou na repetição, ou na exaustão, ou em algo muito mais forte do que a dor do seu trauma. Tá, hoje tem muita gente falando sobre criar movimentos. Você tem que estar aprendendo uma coisa nova todos os dias. Sim. E aí, hoje você tem que fazer isso, amanhã você tem que aprender uma coisa nova e criar essa dinâmica. Você acha que isso interfere, atrapalha, é bom? Bom, é ruim. Explique pra Não, eu gente. sou super a favor do aprender coisas novas. Eu só pergunto pra você, só falo uma coisa pra você: não seja pato. Pato não nada direito, não corre direito e não nada direito. Se você fizer hoje um treino de CrossFit comigo, eu mostro pra você a minha constância. Eu mostro pra você a minha resiliência naquilo. Eu mostro pra você que eu tenho técnicas, eu tenho habilidade e eu sou uma pessoa muito miudinha.
E as pessoas às vezes falam, você carrega isso de peso mesmo? Eu carrego porque existe técnica, existe os macete que a minha constância fez eu entender. Então cuidado não ser pato, porque aprender coisas novas sem gerar constância, eu não vou ser boa em nada. E as pessoas estão à procura de especialistas. Eu me considero uma das maiores especialistas do Brasil em traumas de infância, porque a minha às vezes, gente, eu não quero nem encontrar com pessoas, porque se eu Sim, tô numa sim. mesa e a pessoa conta alguma coisa, eu falo: "Ai, já entendi o ponto cego". E eu não quero. Eu quero fazer Eu não quero avaliação. avaliar, não quero Eu, fazer anamnese. nesse momento eu só quero Eu divertir, eu por eu só favor. quero ter um tempo ali. Mas eu sou tão especialista que meu olho é tão cirúrgico, a ponto de uma conversa aleatória de um café da tarde, eu começo a pegar pontos cegos. E aí eu falo assim: "Gente, acho que eu nem vou nesse jantar hoje, porque eu não estou disposta hoje a estar nisso". Mas também é a fase que eu estou, graças a Deus por isso, e sempre sonhei por isso, sempre me dediquei a isso, e eu acho que o resultado que eu tenho hoje, de sentar em mesas em que o meu conteúdo gera transformação em qualquer mesa que eu sentar, não importa se eu estou sentado com prostitutas, se eu estou sentado com fariseus. Eu sei que o meu conteúdo vai gerar transformação. Se eu abrir a boca e não for para transformar, e eu não tô falando de contar histórias, que é Uhum. muito legal, que aprende, mas é do consciente. O que transforma, mexe no inconsciente. É aquilo que você faz, uau! É quando a ficha vira e você fala, é isso. A ficha caiu. Ampliou a consciência. Quando amplia a consciência, você busca conhecimento, você busca entender o que que eu faço com isso. Sim. Aumentar a consciência não leva a solução. Mas uma vez que eu sei onde está meu ponto cego, eu sei onde buscar ajuda. Caraca. Faz sentido assim, né? Faz todo sentido, faz todo sentido, essa questão. Agora você falou um negócio de não ser pato, então então O eu pato devo bonitinho. eu devo aprender sim coisas novas, mas eu tenho que ir para uma coisa nova que eu realmente quero pegar essa coisa nova e ir do início até o fim, não só Uhum. porque alguém disse que essa coisa nova é maravilhosa. Isso. Eu acho que o que acontece hoje, né, e principalmente no mundo digital, a gente tá falando num Ondas, né? podcast, É. e vocês vão ver no digital, então eu tô falando o que que acontece ondas, exatamente, o que muito acontece hoje são essas ondas. Ondas. E as pessoas estão se perdendo na onda, porque ela pega uma onda, morre na praia. Ela Isso. pega outra onda, morre Morre na na praia. praia. Até quando, né? Até quando você vai ficar pegando onda e morrendo na praia? Chega, né? Perfeito. É, e perfeito. Quando eu entrei pro marketing de relacionamento, pro marketing de rede, eu surfei uma onda sem saber que era uma onda. Eu era uma pessoa que eu estava infeliz na área do direito, eu sou advogada, sou pós-graduada em direito desportivo, e eu estava frustrada na minha profissão, que inclusive a minha profissão foi uma escolha inconsciente de justiça das pessoas que vieram antes de mim. Para fazer justiça pela minha mãe, pelas minhas avós, eu tenho uma história por trás disso. Então, de forma inconsciente, que a gente chama até de emoções adotadas, eu tomo uma profissão para vir fazer justiça. Quando a Manuela entende que cada um tem sua história, eu posso construir a minha num padrão de lealdade em que eu corto esse fio invisível, eu falo assim, não é essa profissão para mim, porque eu estava fazendo aquilo para proteger um clã, para pertencer, para incluir a justiça dentro da minha família. Então eu falo, não, não é sobre isso. E aí eu venho para a parte psicanalítica, para as terapias, que inclusive também tem uma compensação, mas eu falo em outro momento. E quando eu entro para o marketing de rede, eu vinha porque eu estava fugindo do direito. Eu Uhum. queria sair da área da advocacia. E aí uma grande amiga minha, na época, veio, fez um convite, vou por aí. Nem sei se eu vou dar certo com isso, nem sei se eu levo o jeito, mas eu quero. E aí foi quando eu entro numa onda do marketing de relacionamento. E eu surfo uma super onda, porque começa a ter um crescimento que não cabia em mim. E lá eles usavam uma frase muito forte que é: só cabe no seu bolso o que cabe na sua mente. Mas o dinheiro chegava pela atmosfera, pela ambiência que foi criada, pelo aquele ecossistema próspero daquela empresa, daquele corporativo, dos donos que são incríveis. Inclusive, falando-se de dinheiro, vocês que são herdeiros ou que trabalham em empresas que vêm, né, de sucessores, nunca deixe de errar, de honrar quem veio primeiro. Senhores. O dia que você deixar de honrar Princípio da honra. quem veio antes, você entra em desequilíbrio, porque hierarquia não pode ser quebrada. Se sua empresa está aí meio que passando por alguns perrengues e você não tem respostas, dê uma olhada para isso. Qual tem sido sua honra diante
das pessoas que vieram antes. E essa empresa que eu trabalhei, eles carregavam uma honra com os fundadores, os filhos honravam a posição de cada um dentro deles, e eu admirava aquilo sem entender, Sim. porque era tão notório que cada um tinha a Acho que sua você via mais posição. como uma família, né? Isso, e mesmo, até porque eles são, Aham. mas mesmo toda aquela família, eles sabiam respeitar a posição de cada um. Então, tipo, eu sou o CEO, mas se você é o diretor de produtos e você falou que não dá porque você entende da sua área, o CEO sabia respeitar. Era lindo de ver toda essa parte hierárquica sendo respeitada. E hoje eu entendo que eles não chegaram lá à toa. Porque se princípios são quebrados, esquece. Pode trabalhar 20 horas por dia. Não há prosperidade, não é fluxo, não há terra fértil, não há terra com nutriente. Então, por que eu entrei no assunto da. Sei, mas agora. Mas Mas você estava falando da onda, né? dá, Então eu, eu surfar onda e entro uma correr na onda. praia. E Aham. de repente, mesmo a empresa estando numa super onda, eu saio do marketing de rede. Eu fui expulsa, eu fui expurgada por Deus deste mercado, porque eu tinha muita gratidão por essa empresa, por tudo que eu me tornei. Eu descobri meu dom, eu descobri meu propósito de vida dentro dessa empresa. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por eles, só por isso. E eu não sairia se não fosse da maneira que eu saí. Porém, me trouxe muitas dores. Dores que rasgam a minha alma sem misericórdia. E eu demorei muito para reestruturar, para costurar essas feridas. E aí, o que eu fiz para costurar, talvez de uma forma mais indolor? Eu excluí a prosperidade. Porque Porque era o que você vivia. eu entendia que a riqueza, ela custava caro. Então, eu passo 4 anos Rico da minha não vida. presta. Qualquer Exato. coisa pode te chutar. Minha mãe falava muito isso. Minha mãe falava assim Isso. que muito cuidado, porque rico, qualquer hora elas passam a perna em você. É, Qualquer hora. é praticamente isso. Aquela pessoa usou de uma amizade na hora que eu mais precisei, onde estavam, e usam, né, de toda essa coisa, somos melhores amigos, somos fiéis, somos juntos até a morte, até eu não levantar a mesma bandeira que você. E antes de começar esse podcast, eu disse ainda para para Clau, eu gosto de um pastor, deixei de gostar dele por uma escolha política e hoje eu volto a ouvi-lo, porque eu não vou deixar de ouvi-lo pela escolha dele, porque ele tem muito a agregar. Não é fácil quebrar a bandeira de uma pessoa que não é a mesma da sua. Mas se eu vir a pessoa como uma bandeira, eu estou entrando num movimento ativista. Ou seja, a minha alma mostra que eu quero fazer justiça por alguém. E eu não quero fazer justiça por direita e por esquerda. Eu quero fazer justiça por almas que estão precisando ser encontradas de um movimento de ondas em que não te levaram a lugar nenhum. É respeitar as pessoas independente das suas escolhas, né? Exato. Porque se ele escolher uma bandeira política, isso não tira o mérito do seu conhecimento. Que é absolutamente, assim, incrível. E aí soma, nessa coisa da manada. Nem tudo que é bom para um é bom para todos. Então, assim, eu posso espelhar aquele resultado, eu posso entender aquele resultado, mas avalie também, os líderes hoje, inclusive da Manuela Cabrino, quais são as pessoas que estão perto de mim, em quantidade, que tiveram resultados daquilo que eu vendo. Porque eu vendo transformação. Eu vendo uma pessoa antes e depois da Manuela. E inclusive por curto prazo de tempo. Ixi, várias As pessoas não etapas. são pessoas que ficam nas minhas sessões por anos. De maneira nenhuma. Eu falo, a gente tem um processo aí de 12 semanas. Esse é meu prazo com você. Mas eu preciso ver o que sua alma consegue de mudança, de movimento. Porque às vezes eu tenho que entender que é só até aqui. Então a gente pode às vezes estender. Às vezes vai até uns 8, 9 meses. Mas nunca passa disso. Porque quais são os resultados em que você olha das pessoas que adquirem o seu produto ou que fazem aquilo que você vende que tem resultado? Essa é a maior prova, porque existe pessoas fora da curva por si só. Sim. Salomão era fora da curva. Até a quantidade de Então, esposa que teve. a gente tem que parar de ser inocente, porque inocente trabalha muito. Eu vi um vídeo, eu acho que não é um vídeo até lindo, assim, de um pai ensinando para o filho sobre a inveja. E ele Uau. falou assim: se eu te der um chocolate e o seu irmão 2 chocolates, o que você acha? Ele, não, pai, é injusto. Aí o pai dele falou assim: isso é inveja. Por quê? Você não tinha nenhum chocolate. Eu te dei um chocolate,
você deixou de celebrar o chocolate que você tinha por Uau! causa dos 2 2 do chocolates do outro. outro, por causa da inveja, né. Então eu acho que quando se fala de prosperidade, eu acho que é isso, é olhar para o dom que Deus te deu, é olhar pelo que você tem e celebrar o que você tem. E não ficar infeliz pelo que o outro tem, porque eu É, não tinha nenhum. Eu não. achei tão lindo esse vídeo, o pai ensinando, Uau, por que quê? lindo mesmo. Porque ele poderia ficar feliz pelo chocolate que ele ganhou, só que ele negligenciou o chocolate que ganhou para poder ficar com Com raiva raiva que do deu irmão. chocolate para o outro. Uau, Mas a gente faz isso. com certeza. Quantas vezes, né? A gente faz isso E porque trata Deus dessa maneira: "Deus, por que é, que você é injusto de dar 2 pra Clau e um pra mim?". isso, exatamente. E eu acho que como a gente está falando aqui do digital, e o digital mostra muito esse lado das pessoas que a gente não conhece, o que que a gente faz? A gente negligencia, às vezes, aquilo que Deus nos deu para dizer: "Esse outro aqui tem mais". Isso é É, injusto, isso é Deus. injusto, É Deus. injusto, entendeu? Então, É, e o que eu tenho? Então eu acho que assim, se fosse para você resumir um caminho para o sucesso, se eu fosse resumir um caminho para o sucesso, seria essa individualidade. sim. Eu posso, usar o conteúdo de alguém, aprender com alguém, mas eu preciso trazer para minha individualidade, Uau, né, para aham, a aquilo sua que pessoalidade, isso, né, para aquilo que é legal. meu, para aquilo que Deus tem para mim, para aquilo que é o meu caminho. E não, a pessoa falou que eu tenho que fazer dessa forma, eu vou fazer dessa forma. Não, interprete, sabe? Isso. Interprete. Então, para você resumir o caminho para o sucesso, o que que você diria assim, né? Pra mim, sucesso é olhar pra dentro. Parece clichê, mas hoje as pessoas estão buscando no meio externo, né? O banho gelado, escrever nos espelhos. Então as pessoas sempre estão buscando aqui fora mais alguma coisa. É hora de colocar pra dentro, olhar pra dentro. Sim. É hora de observar, quais são as sombras que tem dentro de você, porque hoje as pessoas, tantos filtros, tantas máscaras, que elas não têm coragem de olhar pra sua identidade. Então, às vezes eu pego pessoas e falo assim: "Mano, pelo amor de Deus, me ajuda, porque tá insuportável". E eu atendo um público bem relevante, no Brasil, grandes empresários de ramos muito altos, políticos, inclusive a gente não faz acepção de bandeira, Sem exceção de bandeira. sem acepção de bandeira, mas é interessante porque às vezes a pessoa chega e fala assim: "Só quero conversar". Sim. E aí quando ela olha pra dentro, ela olha para quem ela olha para aquela criança interior dela, que ela oprime tanto. Quantas pessoas têm vergonha da criança que ela foi? E quando ela fala: "Eu quero só conversar", eu falo: "Agora que eu te pego". Porque quando ela fala: "Eu quero só conversar", ela tirou todas as máscaras. Ela veio do jeito que eu precisava. Aí eu falo: "Obrigada por isso", né, falo dentro de mim para não dar nenhum spoiler para pessoa. Me conta, só deixa fala então. Acho que é Por quê? gostoso. Porque ela tirou aquela armadura da política, do grande empresário, Da rede da rede social, social, da do influencer, de pessoas público, né? comuns, É. né, o seu uniforme, a sua farda, deixa ali e agora vamos conversar. E aí ela olha pra si, vê a quantidade de feridas, a quantidade de machucados, a quantidade de coisas que se repetem, a quantidade de pessoas que não se aproximam, que passa tempo e o casamento não se restaura, e que a a a a a polaridade, sabe, de eu atendo casais e a mesma história. Às vezes eu pego, assim, o áudio ou escuto um, eu já escutei o outro numa sessão, eu falo: "Não é possível". É a mesma história contada de maneira totalmente diferente. Alguém quebrou esse copo, Uau. aí alguém vai lá e conta a história como quebrou, aí o outro vem e conta: "O copo estava quebrado, Quebrado. tá certo, veio a história até mim". Mas a forma que vem de cada um, aí eu falo pra eles, falo assim: "Para". Se é Porque a mesma história, é o mesmo padrão, né? exato. Mas é exato, só que aí o que que acontece? Eu olho para aquilo e parece 2 crianças brincando de casinha. E eu digo: ou vocês pegam essas crianças rebeldes, que querem um ser melhor que o outro, que um quer ganhar no outro, igual jogo de adolescente. Quem participa de jogos escolares é assim, né? Você vai com sangue no olho pra ver quem ganha. As pessoas estão assim dentro do casamento, ver quem ganha. Casamento não é hierarquia, é equilíbrio. Sexo é equilíbrio. Um dá hoje, o outro dá amanhã, é equilíbrio. Então, assim, tem sessão que eu chego a chorar depois que eu desligo. Porque eu falo: "Tem tudo pra se amar. Tem tudo pra ser linda essa relação", mas parece 2 crianças que estavam enjauladas desde a infância, Sim. porque se você tem inveja, se você tem, receio, se você não gosta, se você tem vergonha da sua criança interior,
aspas, quem é a criança interior? As suas memórias do 0 aos 7 anos. Até uns 12, 14, a gente pode colocar em uma primeira e segunda infância. Se você tem, essa é a sua criança interior, ela não deixou de viver dentro de você. E o que essa criança conta para você a respeito da vida? Quais foram as memórias, quais foram as experiências que essa criança viveu que hoje, através de gatilhos, ela se manifesta? Nem todo lugar entra criança. E se a sua criança entrou no casamento rebelde, fazendo justiça, como uma criança que viu o relacionamento dos pais e agora quer fazer justiça com o marido do que sua mãe não fez, fadado ao fracasso. Não tem Sim, como. sim. Então, o sucesso é olha para dentro, Olha pra dentro. mesmo que ele seja feio, sombrio, escuro, mesmo que esteja cheirando mal, porque aquela coisa que você não mexe muito, às vezes fica cheirando ruim, né? Uhum. Pode vir, eu aceito de qualquer cheiro, de qualquer maneira, porque uma vez que você coloca a luz, já era. Aonde Então, tem luz, não habita as não trevas. habita as trevas. E assim como no mundo espiritual existe leveza, que o Senhor diz: "Vinde a mim, da maneira que você tá". Eu, como terapeuta, digo: olhe para dentro e venha para um processo de transformação, sem medo do que você vai mostrar. Porque o duro é: "Eu não preciso disso, a minha vida é incrível". Uhum, já mostrou vários Já pontos mostrou. cegos. Acabou de dizer tudo. Não que a vida não seja, não que a vida de ninguém é legal, mas falar que não tem problema é o Todo maior mundo dos tem. gatilhos, É. né, porque são as E aflições e as vamos dores ter que nos até a transformam. morte, né? E É, né, vamos ter amém aham. Jesus, porque isso é a esperança que ele vem. É. Não, eu ia perguntar exatamente sobre isso que você falou, eu ia perguntar um negócio na hora Acabou fugindo do fugindo aqui, mas sobre a criança. Dentro disso da questão da criança, eu estive com uma pessoa recentemente, e é uma pessoa que conseguiu em pouco tempo ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. uau, Mas o que que eu percebi? Aí ele chegou nesse teto que tá você explica bom, dos números, só que o que que eu percebi? Ele ganhou muito dinheiro, mas numa maneira infantilizada. Ganhou muito dinheiro para mostrar para os amigos que ele é o melhor da turma. aham, E é visível que ele é uma pessoa infantilizada, até nessa questão, por exemplo, tomar um café. Ele vai fazer o sanduíche do café, parece aqueles adolescentes, sabe? Que bota 5 fatias, Isso! Aí eu tava meu olhando, filho. aí põe assim, põe o pão, tem que colocar todos os ovos, tudo ali junto e coloca aquele monte. E eu tava percebendo isso. Então, é alguém que ganhou muito dinheiro, hoje está com um nível totalmente diferente do que veio de uma situação difícil, Aham, mas ganhou esse dinheiro dessa forma infantilizada. sim, Então agora eu tô com dinheiro, eu tô com essa criança maluca, eu tô dentro de uma família e eu não tô me encontrando, vamos dizer assim, uhum. entendeu? Então era sobre isso que eu ia falar, É, e é que muito triste ver as pessoas que têm condições que porque assim, o dinheiro ele chega, para qualquer pessoa que se dedica. Existe uma frase assim: "Acertei a veia, uhum, acertei a veia". Dinheiro chega, riqueza é diferente. sim, A riqueza é quando dinheiro é energia. Eu sou cristã, não tem nada de místico nisso. Dinheiro é energia. Você pode ver, eu tenho um instituto que chama 153, a gente forma terapeutas, e na aula, né, sobre o dinheiro, que eu estava explicando, como que nós temos como terapeutas perceber, enfim, na aula mesmo, a gente fez alguns movimentos para entender onde estava a nossa escassez, aonde que nós estamos presos a essa lealdade, a esse enredo que a família conta, sobre o dinheiro. Então, a gente fez pequenos movimentos, que são esses movimentos sutis, e fizemos porque eu estava dando uma aula. No dia seguinte, a minha aluna vira e fala assim: "Manu, você não sabe. Acabei de receber o primeiro cachê da minha palestra, porque até então eu não recebia pelas minhas palestras. Mandou o comprovante". Eu disse: "Uau! A gente fez os movimentos ontem e hoje a pessoa que te contratou já disse que vai te pagar". Tipo assim, surreal. Daqui a pouco vem a outra que falou assim: "Manu, você não sabe. Eu identifiquei em você uma terra fértil". E ela é uma pessoa que a gente se conhece há muito tempo e ela comprou um produto meu. Comprou, não me ligou, ela entrou em contato com a equipe e comprou. E quis te quando ela honrar. mandou pra mim o ticket, eu falei: "Pelo amor de Deus, por que que você comprou? Você é minha amiga". Ela disse: "Porque eu vi em você uma terra fértil e eu preciso te honrar". Eu disse: "Nossa, eu ensino e eu tô falando pra minha amiga não semear, né". E eu disse: Tem que receber. "Nossa, que lindo". 2 dias depois 2 dias não, coisa de horas, ela manda assim pra mim: "Manu, só pra te avisar que eu já consegui 3 clientes, que é o dobro do que eu paguei do ticket". Uau.
Semeadura, colheita. É a energia do dinheiro. Se a energia está na falta, está no menos, está na morte. Por isso que você trabalha, trabalha, está sempre em dívida. Se você acha que o mundo deve para você, que sua mãe deu mais pro seu irmão 2 chocolates do que um para você, você vai ficar em dívida. É energia de morte, é energia de menos, é energia de escassez. Então, o dinheiro chega, mas a riqueza é aquilo que, de uma forma inexplicada, há fluxo. O dinheiro sai daqui, entra ali, eu não tenho medo que vai faltar. Sim. A minha forma hoje de ser generosa entre dízimos e ofertas mudou totalmente quando eu entendo que se meu dinheiro é energia, eu não estou fazendo uma obrigação. Obrigação é colocar uma flor artificial lá no shopping, Uhum, porque deixa o shopping bonito. uhum. A minha semente é eu vou jogar nessa terra que é fértil. Aí deixa E fluir. aquele ecossistema começa a vir. Insetos, pragas, borboletas, perde o controle. Menina, de verdade, chega a estar arrepiada. Por que Aí que depois você recebe, esse é daquele fruto que você plantou, esse é exatamente. desse. Aí você diz, aí ela mesmo. Quanto assim, tipo, houve troca em nós de parceria. Lava esse copo pra mim. Lava, Manu, agora busca tal coisa pra mim. Coisa simples. E de repente ela percebeu em mim algo, uma terra fértil, e ela pôs uma semente. A semente dela foi dinheiro. Sabe o que que ela recebeu? Dinheiro. 3 clientes que pagam pelo serviço dela. Porque a semelhança da semente que você planta é a semelhança da semente que você colhe. Não tem como. Então a gente fala, né? Planta tempestade, colhe tempestade. Para dessa coisa clichê. Para dessas frases de impacto que elas não fazem mais efeito no seu consciente. Chega, pelo amor de Deus. Se fizesse efeito, você já tinha feito diferente. Uhum. A semente dela é terra fértil, vou colocar uma semente que vou pagar o curso dela. Não espere menos do que 30, 60 e 100 por um. Não tem como a terra não dar. É bíblico, é espiritual. Só que tudo isso já é espiritual. Só que a nossa alma não deixa, porque nós estamos olhando para a falta. Sabe por que que a gente às vezes tem medo de dar dízimo, oferta, ser generoso? E se faltar? E se não der no E final se do não der? mês? Com o Deus que eu sirvo? Você Eu fui pensar isso. dessas. Eu era a pessoa que fluía na falta. Você percebe você que é acumuladora. Você compra 2 sacos de arroz, sendo que você consome meio no mês, mas e se faltar? Na época do Covid, as pessoas desenfreadamente fazendo estoques. Então, tipo, é o medo da falta. Flui na falta. Se você flui na falta, você flui na falta. Fui na falta. O Manu, e é louco você falar isso, porque eu também, eu lidava com o dinheiro dessa forma. E eu tinha humor com dinheiro e falta de humor sem Sem dinheiro. Era dinheiro. como se o dinheiro fosse o meu termômetro. E Uau! vale lembrar aqui que essa transformação aconteceu no IM. Hum. Quando eu fui para o IM, e lá são várias dinâmicas, e numa das dinâmicas foi sobre essa O identidade e IM é uma tal. das minhas imersões, É. tá? E eu voltei diferente. E eu falava para ele assim: eu não sei o que aconteceu. E até hoje eu falo com ele: eu não sei o que aconteceu, mas eu não consigo mais me conectar com o dinheiro dessa forma assim, tipo, e agora? O que, que vai ser de nós? E ficou de uma forma tão leve, tipo assim. Se acontecer, por exemplo, de não ter, tá faltando 2 dias para pagar X e não tem, eu não consigo mais sofrer. Só que eu era uma Não pessoa que consigo mais sofrer. eu não consigo mais sofrer. E eu era Ótimo. uma pessoa que era assim, eu mudava um humor dentro de casa, eu mudava o jeito de conversar com meu marido, eu me transformava na falta do dinheiro, como se o Uau. dinheiro fosse o meu Deus, Uhum. né? E essa transformação, o engraçado é que eu não fui buscando essa transformação dentro do IM, só que eu voltei com essa transformação por algo que foi Pelo fluxo da que alma, o sei que lá. pega a vida é Explica fluxo isso, de vida. explica isso, porque agora eu não consigo mais sofrer e não Que quero delícia. também. E nem quero. Fluxo de vida. É fluxo. E eu deixo uma dica para vocês muito importante. Se a gente precisasse trabalhar esse teto, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: quantos cursos, treinamentos vocês já participaram da parte financeira, de prosperidade, de ser rico, milionário, o que for? Empresas que vocês trabalharam prometendo também a prosperidade, a riqueza, enfim. E quais o resultado que você alcançou ou não alcançou? Primeiro Sim, ponto. Se existe um produto que dá resultado para alguns e não deu para mim, o problema está em mim. Primeira coisa, autorresponsabilidade. Se o problema está em mim, está onde? Porque é a mesma ferramenta. sim. É o mesmo curso. Então eu olho para mim e falo: bom, existe em mim algo que talvez eu não esteja vendo, um ponto cego da prosperidade. Alguma coisa está travada, algum trauma tem dentro do meu inconsciente que não faz eu fluir. Perfeito. Pega uma folha de papel e coloca lá coisas que você fazia quando criança que você amava.
Então eu, Manuela, amava pular corda, amava cantar Sandy Júnior, amava cantar as Paquitas, inclusive comprei um blazer, cara das Paquitas. Corta. Entendi agora. Inclusive, quando eu te mostrei o que eu falei? A frustrada que não foi uma Paquita da Xuxa. Eu sou uma frustrada que não foi uma Paquita da Xuxa. Tudo que eu gostava. Então, eu gostava de pisar na terra, eu gostava de ter contato com os animais. Eu nasci na zona rural, então sempre gostei muito disso. Coloca tudo ali. Coloca do outro lado o que essa criança um dia quis e não pôde Não. ter. Jesus. Então, por exemplo, a Manuela não pôde ter bolsa da Kipling. Eu estudava em escola particular, todos os alunos da escola usavam Kipling, menos a Manu. Então, eu marquei lá, bolsa da Kipling. Uau. Viagem internacional, minhas amigas faziam viagem internacional, eu não podia. Viagem para Disney, especificamente, ir para Orlando. E fui colocando lá tudo que a criança queria. Eu queria um tênis da Fila, eu não queria o tênis da Fila, eu queria um Keds da Keds, porque eu tinha fila. Uhum. E na época... Você não queria o da filha. Não queria, só quero que minha mãe podia dar. Mas aí eu punha lá, o Keds da Keds. Ou seja, eu coloquei detalhes que eu lembrava que eu queria. Eu queria morar na cidade, eu não queria morar na zona rural. Eu queria morar num lugar que tinha acesso a tudo, porque a zona rural dificultava meus amigos ir até mim. Dificultava, às vezes, eu ir nas festinhas, Uhum. porque era muito longe. Então, pro meu pai e minha mãe acordar de madrugada pra ir me buscar na cidade, dava muito trabalho. Então, eu tinha que dormir na casa de alguém, às vezes os pais não deixavam, enfim, aquela história toda. Então, eu coloquei todos esses detalhes simples, que foi até minha adolescência. Aí vocês vão apagar lá em cima e vão escrever eu agora. Apaga os dois. O que eu quero, o que eu gostava como criança e o que eu queria. Apaga e escreve eu agora. Eu agora vou fazer pular corda. Eu agora vou pisar na terra. Eu agora vou cantar música. Eu agora vou pra Disney. Eu agora vou dar para a minha criança uma viagem para Disney. Eu agora vou dar para a minha criança tudo aquilo que ela não teve. E eu dei para minha criança muitas coisas dessa lista. Dei bolsa da Kipling para minha filha, para suprir uma necessidade minha. Muito a gente faz isso, a gente compensa, né, nos Eu ia falar filhos. sobre isso. E ao invés de eu dar pro filho, o que que eu preciso fazer? Dar pra mim. Para Tem que mim, resolver. filho é filho, você é você. Estou falando de você. Uhum. Porque nós tendenciosamente damos mais para os filhos do que para nós. Para mim, a bolsa... Compensando, achando que vai resolver e não vai resolver nada. Então, a bolsa da Kipling hoje, para mim, não faz mais sentido, né? Eu tenho uma Eu ainda. cresci... Eu tenho uma ainda. Eu sei usar, mas hoje para mim ela não faz sentido, mas existe outro tipo de bolsa que eu quero. Então eu já disse para minha criança, nós vamos Sim. ter na proporção de adulto. Isso. As viagens internacionais, eu coloquei tudo ali. Não sou paquita, né? Mas tudo bem. A gente compra o blazer. A gente compra o blazer. Enfim, Mas a eu gente mudou algumas algumas coisas. coisinhas, a gente adaptou algumas coisinhas. E uma das coisas foi que eu percebi que de alguma forma eu compensei. Como eu queria estar na cidade, quando eu era criança, hoje eu moro numa região muito favorável para os meus filhos e para mim. E todas as vezes que meu marido, ou a gente pensou em mudar de lá, eu já falei não. Porque é como se minha criança tivesse a maior realização da vida dela em estar num lugar de fácil acesso. Eu vou para minha academia a pé, eu vou no Oba a pé, eu vou no Pão de Açúcar a pé. Tudo que eu quero eu faço a pé. É fácil acesso se eu quiser transporte público, se eu quiser carona, se eu quiser caminho. Então, eu percebi que a minha resistência à mudança daquele prédio estava ligado a um presente que eu dei para minha criança de forma inconsciente. E todo mundo se favoreceu. Porque às vezes meu marido sonha em morar em casa. Resolvi o problema da minha criança, inclusive o problema da da família. Meu marido sonha morar em casa e os condomínios de casa que tem na região que eu moro, eles são mais distantes, eles são quase perto da serra. E aí, tá, é pra eles entrarem. Eu tô terminando aqui, pode falar. Aí, fica perto da serra. Então, tipo, se eu for levar meus filhos na escola, não dá pra eu voltar pra casa. Eu tenho que ficar lá, porque dá, tipo, 20 quilômetros. Imagina aí, Vivi. Então, então eu disse, não, muito longe de maneira. Você vai realizar sua casa em outro lugar. Mas nessa distância, jamais. Eu acho que eu tenho muito disso, porque eu também cresci no interior. Então, eu acho que hoje eu tenho muita dificuldade de morar num lugar que eu não tenho essa facilidade. Eu quero tudo perto de mim. No bairro que eu morava antes, o ginecologista ficava aqui, os médicos dos meninos ficavam aqui, a padaria ficava aqui. Eu ia tudo dentro do bairro. Tipo, eu atravessava a rua e já resolvia toda a minha vida. Que delícia. E amo isso, amo isso. E é uma coisa que eu também gosto muito, porque... E aí você vai percebendo que dessa lista...
quantas coisas você pode dar e quantas coisas você pode cuidar, né, da sua criança. Por quê? Porque uma vez que sua criança está cuidada, tem um adulto posicionado. Quando eu dou recompensas para minha criança de um esforço grande da minha adulta, eu gero uma recompensa. E a vida ela fica mais agradável em recompensas. Então eu cumpro uma agenda muito ácida, muito certinha, de pacientes, de atendimento. Mas tem um momento do dia que eu paro, dou para a minha criança o café com leite que eu ganhava da minha mãe todas as vezes antes de ir para a escola. Nem quero falar para não chorar. Mas O é como bolo de se milho, o meu é meu molho de milho. na minha mãe era bolinho de chuva. Eu morava na roça, não tinha pão fresco. Então minha Então mãe é bolo, inventava rosquinha. rosquinha. Minha mãe fazia suspiro. Ai, ai. Ai, gente, eu amo Então, isso. é lindo, né? Então, eu chego pra minha criança e falo: depois de você ter ficado aí guardadinha por todo dia, agora a gente vai tomar um café da tarde juntas e você vai comer o quê? O que você Bolo de. quiser. O que você Ah, quiser, mas. chuvinha, eu Chuva, colhi. chuva. O que você quiser, mas o café com leite eu dou pra ela porque eu sei que é uma recompensa por um dia muito árduo. E quando eu entro em dieta, eu aviso ela primeiro também. Eu falo: minha linda criança, essa semana você não vai comer nada de açúcar. Se eu conversar com a minha. Meu amor, hoje, essa semana eu preciso da sua ajuda. Mas depois, fica tranquilo que a gente compensa isso. Existe um diálogo muito claro de mim E, e comigo é, e mesma. é esse diálogo mesmo? Você, É desse você jeito. chega e fala desse jeito mesmo. Se eu entro num jejum, Vai ser por doida, exemplo, vai ser doida que vai parece ser. doida, né? Quando eu tô num jejum, por exemplo, eu chego e falo assim: bom, deixa eu ver minha agenda, porque a própria Bíblia diz: não comece a construir sem um alicerce, sem antes ver se você tem condições para terminar, para não ser envergonhado. Então, toda vez que eu começo um jejum, eu avalio minha agenda, vejo meus eventos, vejo viagem, essas coisas, avalio e falo: dá para eu fazer. Quando eu entro que dá para fazer, eu vou fazer o jejum do quê? De Daniel, que a gente tem feito numa turma bem legal, todo mês, um jejum de 10 dias de Daniel. Então, é sem açúcar, sem glúten, sem carne, sem tudo. Então, sem todo tipo de carne, né? Então, a primeira pessoa que eu converso é com meu marido. Você quer fazer comigo ou você não quer fazer dessa vez? Não, quero fazer dessa vez, também dá na minha agenda, fazemos juntos. Não, Manu, não quero, não tô nessa fase dessa vez. Beleza, tô fazendo. Então, eu já sei que eles sabem da adaptação da comida, eles sabem que quando eles vão para o restaurante, se não tiver nada vegano ou alguma coisa assim, eles vão e eu fico tudo bem, porque eu quero pagar esse preço, então meu marido pega as crianças e vai só os três, e eles se divertem num hambúrguer, seja lá no que for, mas a minha criança também entrou nesse trato. Então, eu falo para ela: agora é hora de ser adulto. E para onde nós estamos indo, e para eu dar para você tudo isso que a gente sonhou um dia, existe um preço a ser pago. E se eu não for no mundo espiritual primeiro, aqui não acontece. Então, eu preciso da sua ajuda, porque lá na frente a gente vai para Dubai, lá na frente vai para Disney, a gente vai para onde quiser. Então, eu preciso de você por 10 dias. No 11º, a gente vê o que faz. Então, é desse Pra jeitinho. finalizar, vai aí, o que você diria? Finaliza aí. Eu Cuide finalizaria. da sua criança. Se você tiver prosperidade, é aquilo que há fluxo, é aquilo que não fica como enfeite, e fluxo é vida. Não se explica, não tem controle, deixa perder o controle, o que é muito difícil. Sucesso é ir para dentro, mesmo que seja feio, escuro, sujo, fedido. E se tivesse um como, o como é: olha para suas memórias de infância. Veja por que que você adulteceu muito rápido, por que que você racionaliza demais as coisas. Criança sente. E sabe o que é mais lindo? Jesus fala que o reino do céu é das crianças. É como criança. Assim como Nicodemos, que pergunta: como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Vou ter que nascer de novo? Como que é nascer de novo? É voltar para o ventre da minha mãe? Como que o reino dos céus é como as crianças? É quando você, nessa presença da sua criança sonhadora, está diante do trono do Pai, ou olha para ela sem medo do que ela foi. Se ela era descabelada, apesar que eu era muito bonita, minha mãe cuidava muito da gente. Você era, mano. Você era, mano. Mas a, Gente, vocês acham que ela era bonita? mas a minha mãe era aquela, tipo, de muito laço no cabelo. Eu nunca fui pra escola descabelada. Se o esmalte de criança estava saindo, minha mãe pedia para eu tirar antes de sair, porque é feio. Esmalte não é bonito o esmalte saindo. Ou com e sem. Exato, ou é com é sem, mas Favor saindo não. também sair. Então eu sempre fui bem cuidadinha disso, mas nem todos tiveram a mãe que eu tive nesse cuidado, né? Então, dê para ela.
uma escova no cabelo, uma hidratação, ela vai se sentir bem. E avisa ela: "Nós eu tô indo lá por nós". Inclusive você se inclui nisso. Então, por mais que pareça doidura, olhar para dentro é olhar para 2 personas, minhas memórias infantis e minhas memórias adultas. Se eu souber, equilibrar, trazer esse termômetro entre um e outro, saber qual lugar cada um pode, eh eh, ir, agir, seremos bons adultos de governantes. Uau. É Sim, isso. é isso.